E, pior ainda, infelizmente a história de São Rafael está caindo no esquecimento. Eu me deparei essa semana com 3 jovens, aliás, semana passada, com 3 jovens, que vieram pedir o meu apoio, o meu apoio foi que eu poderia ajudar. Eles estavam fazendo um documentário, produzindo um documentário sobre a história de São Rafael. Eles começaram a me contar a história do documentário, esse documentário servirá de TCC, trabalho de conclusão de curso para o curso lá na UFRN que eles fazem, e eles me procuraram. E quando terminaram de contar a história, eu achei magnífico, magnífico. E eu me propus ajudar, prestei algumas informações, e esse documentário vale a pena, futuramente a gente vai ver, vale a pena a gente assistir. É a história de São Rafael contada de uma maneira totalmente diferente. E outra, então voltando aqui para o nosso programa de governo, fazer com que seja inserido na sala de aula, nas disciplinas, história de São Rafael. Como existe é uma obrigação na rede particular de ensino e na rede pública de ensino estadual, a história, tem a disciplina de história do Rio Grande do Norte, o que não acontece em São Rafael. Nós não podemos deixar a nossa história morrer. A torre já ruiu, mas a história de São Rafael não pode morrer. Bem, eu me deparo também, tive que passar por uma situação. Eu tive que sair de São Rafael para estudar. Eu tive que sair de São Rafael para poder fazer o meu curso de Direito. Eu tive que sair de São Rafael para ter a minha profissão. Hoje volto, não só hoje, como de um tempo para cá, voltei como advogado e estou dividindo, compartilhando o meu conhecimento com vocês. Eu não quero que isso venha acontecer, não quero que exista um êxodo, não quero mais que exista a necessidade de pessoas jovens como eu ter que sair de São Rafael para estudar em Natal, estudar e trabalhar em Natal, ou Mossoró, ou Açu. Não. Nós temos que fazer com que essas pessoas fiquem em São Rafael, mas também nós temos que dar em contrapartida uma maneira dessas pessoas adquirirem conhecimento, terem direito e terem chance de disputar um vestibular e concorrer a uma vaga nas universidades. Então nós temos o interesse de criar cursinhos preparatórios às escolas de primeiro e segundo graus, Francisco de Assis de Souza, para ingresso dos alunos do IFRN, ENEM e vestibulares. A gente sabe do tamanho da dificuldade que é os alunos cursistas, que a gente chama, os alunos cursistas sofrem. Então, já que existe professores aqui em São Rafael de boa qualidade, criar cursinhos, tanto com esses professores, mas também trazendo professores de fora, para que os alunos de São Rafael, eles tenham a possibilidade de concorrer em nível igual com professores de escolas particulares. Ninguém aqui é diferente de ninguém. Apenas a pessoa teve a sorte de ter a possibilidade de pagar uma escola particular. Então, fazer com que, dar um contrapeso, dar um contrabalanço, já que a gente sabe que há dificuldades das escolas particulares, mas fazer com que nós possamos dar essa oportunidade de o nosso aluno de São Rafael concorrer em igual nível com os alunos de fora, alunos de escola particular. Outra meta que nós temos é de inserir no EJA, no ensino de jovens e adultos, atividades, ofertar ensino profissionalizante, no programa de alfabetização de jovens e adultos. Por quê? Como eu disse, São Rafael necessita de geração de emprego e renda. Mas nós também sabemos que existem pessoas que não têm acesso à alfabetização. Juntamente com isso, não são alfabetizados. Fazer com que aquela pessoa adquira um ofício. Fazer com que aquela pessoa aprenda uma profissão. Ou seja, um exemplo, uma profissão de pedreiro, pintor, seja o que for, certo? Eu acho que, independente de qualquer coisa, deve existir sim qualificação de mão de obra, para que quando
aparecer a possibilidade, seja aqui ou seja em outro lugar, nós temos pessoas da nossa cidade qualificadas. Certo, gente? É basicamente isso. Integração das universidades e faculdades da região com a rede de educação básica na qualificação de docentes e na realização de programas especiais para o ensino público. Gente, é basicamente aquela questão basicamente essa questão da qualificação em si, né? A gente sabe que os professores, eles são, depois da nossa família, eles são as pessoas que mais fazem parte da nossa vida. Então, são naquelas pessoas também que nós nos espelhamos. Então, já que nós vamos nos espelhar, nós temos que ter professores com boa qualificação, né? Para que os nossos alunos, como eu disse, eles tenham a possibilidade de brigar no vestibular, no Enem ou no IFRN de uma maneira igual aos alunos de outras escolas. Para isso, nós temos essa vontade, nós temos essa meta de qualificar ainda mais os nossos professores. Certo? Programa de capacitação, né? Um outro tópico aí, programa de capacitação de professores e funcionários, criar uma política de valorização de professores e técnicos e auxiliares administrativos através da política de reajustes salariais por meio de programas e formação. Inclusive tem até na carta de compromisso alguma coisa falando sobre essa questão de reajuste salarial. Gente, nós vivemos em um país que infelizmente a questão econômica ela é um pouco instável, né? E essa questão de reajuste salarial vai muito de acordo com a questão de inflação, enfim, de uma conjuntura de ações que fazem com que muitas vezes a nossa remuneração seja desvalorizada. Então, para com isso, organizar financeiramente e orçamentariamente a prefeitura, para que quando haja reajustes salariais a nível federal, ou até mesmo com a questão do salário mínimo, nós sabemos que aqui muitos profissionais, a base da remuneração ainda é o salário mínimo, para que nós tenhamos condições de agir de pronto. Reajustou o salário mínimo, de pronto fazer o nosso reajuste, tá? Porque em território nacional ninguém pode receber menos que o salário mínimo, né? E até mesmo professores e outras categorias organizar financeiramente a prefeitura para que não haja nenhum problema, né, futuramente. Outra questão, gente, que passa também, que vem também para fazer com que o município cresça, né? Fazer parceria com o SEBRAE, SESI e EMATER para criar cursos profissionalizantes nas escolas municipais. Nós sabemos também que tem aqueles alunos que têm aptidão realmente para o estudo, mas tem outros que não, tem outros que têm realmente aptidão já para trabalho, às vezes aqueles que querem ganhar seu dinheirinho. E dessa maneira, fazendo essas parcerias, nós vamos estar fomentando a inteligência dessas pessoas, para que elas adquiram sua profissão, através do SEBRAE, a questão do empreendedorismo. São dessas ações do SEBRAE que já saíram diversas ideias que fizeram diferença a nível nacional. E nós queremos trazer também para São Rafael. Tudo isso que nós estamos falando aqui, além da questão educacional, traz também a questão da geração de emprego e renda. Outra proposta outra meta, criar refeitórios nas escolas da rede municipal de ensino. Nós sabemos que, infelizmente, hoje, as nossas crianças ainda comem no chão, né? E isso não é digno. Isso é uma questão, acaba ferindo a dignidade da pessoa humana, e nós queremos que essa situação mude, né? Mas para isso, nós temos que nos organizar financeiramente, financeiramente a prefeitura, o município, para que essas ações sejam executadas de uma maneira satisfatória, né? Outro ponto aqui é o seguinte: apoiar integralmente os movimentos culturais e esportivos, bem como as festas tradicionais. Carnaval, São João, Padroeira, emancipação política, vaquejada. A gente sabe que a nossa cultura passa por isso. Eu sei que já vem sendo, a gente pode ser hipócrita dizer que não existe, né? Mas a gente tem uma vontade de ampliar, e fazer com que essas ações, fazer com que essas festas, elas repercutam. São Rafael é uma cidade que tem história, e a questão cultural faz parte da história de uma cidade. Temos outro aqui, Projeto São Rafael Campeão.
Apoiar e desenvolver programa de treinamento, aperfeiçoamento de crianças, jovens e adolescentes e atletas em geral. A gente sabe que o esporte é uma das saídas para as crianças e os jovens, os nossos jovens. Nós sabemos que o esporte, ele age diretamente contra a questão de drogas. A gente sabe que está havendo um problema muito grande que está assolando o nosso município, que é a questão de drogas. Então essa ação vem para tentar combater e até mesmo para encontrar atletas de renome que possam ultrapassar os limites aqui do nosso município, ou até mesmo as fronteiras do nosso estado e, quem sabe, do país, né? Nós sabemos que o esporte é uma saída para a melhoria. Outro minuto aí. Também, ainda falando de esporte, reativar o campeonato municipal aberto e de marchas de futebol e futsal. Gente, infelizmente, nos últimos anos, o esporte de São Rafael vem decaindo, né? Ginásio fechado, poucos campeonatos, poucos torneios. Então a gente tem que remontar aqueles tempos em que São Rafael era forte, né, no esporte, principalmente no futebol. Então, ainda se tratando de esporte, é uma saída para muita coisa. E outra, damos nome ao nosso município, damos nome aos nossos atletas. E é isso que eu quero fazer com que São Rafael não seja só São Rafael, fazer com que São Rafael, o nome São Rafael ecoe, repercuta em outros lugares do nosso estado, ou se não no nosso país, né? Outra meta aqui, liberação de recursos para a criação da Liga de Futsal em São Rafael, beneficiando jovens atletas de todas as comunidades. A gente sabe que existia antigamente a Liga de Futebol aqui em São Rafael, mas a gente sabe que infelizmente isso vem se esquecendo com o tempo. Então a gente quer fortalecer, quer reativar, fazer mais uma vez, fazer com que essa área de esporte realmente seja boa, né? Fazer com que, como eu já disse, que nossa história repercute, a história do esporte de São Rafael repercute não só aqui, mas em outros lugares. Implantar o projeto Felicidade em parques e praças, promovendo oficinas e aulas das diferentes manifestações culturais e esportivas e construindo áreas para atividades corporais ao ar livre e formação da comunidade, além de quadros e campos esportivos. Gente, nós sabemos que existem diversas maneiras de expressão cultural. Aqui em São Rafael nós temos algumas delas, e tem uma que eu acho bastante interessante, que é o pessoal da capoeira. Então esse programa vem também para facilitar, vem para reforçar esse tipo de ação, né? Essas pessoas que fazem um trabalho voluntário, essas pessoas que fazem esse trabalho juntamente com jovens, crianças, fazer com que essas pessoas interajam com a comunidade. Muitas vezes essas ações são simplesmente ignoradas, só que são dessas ações, gente, que saem bons resultados, certo? Temos outro aqui, programa Nossa História, estimular, facilitar e promover ações de sustentabilidade por meio do desenvolvimento econômico, social, ambiental e pessoal nas comunidades situadas ao longo da barragem Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves, contemplando o desenvolvimento de atividades turísticas e a criação de um museu municipal de São Rafael, implementando o uso múltiplo dos reservatórios existentes na bacia do rio, além da divulgação dos pontos turísticos e históricos de São Rafael. Gente, como eu falei, infelizmente a nossa história está morrendo. São Rafael é uma cidade rica, eu tenho um amigo que costuma dizer isso, é o meu amigo Joaquim. São Rafael é uma cidade rica, mas ao mesmo tempo é uma cidade pobre. Porque as possibilidades, os pontos turísticos de São Rafael não são bem aproveitados. Aliás, não são aproveitados. Então, fazer com que São Rafael alavanque, São Rafael evolua no turismo, para que com isso nós possamos gerar também renda, né, para a nossa população. Temos aqui também uma coisa sobre esporte, né? Valorizar o futebol de campo com a reabertura do estádio de futebol, com espaço de convivência coletiva e democratizar o uso do mesmo destinado à sua prática. A gente sabe que existe o estádio de São Rafael, mas infelizmente ele não é utilizado.
A gente vê ações de pessoas, de particulares, fazendo torneios na beira da barragem, né? E isso eu bastante interessante. Por quê? Existe um espaço, mas infelizmente não é utilizado, né? Infelizmente, a prática democrática do esporte no estádio, ela não está existindo, né? Então, no nosso governo, isso vai existir. Estádio de futebol vai estar aberto, estádio de futebol vai ser utilizado. Outro ponto, outra meta que nós buscamos, né, é desenvolver o programa Escola Aberta para promover a abertura das escolas públicas aos finais de semana, realizando atividades como torneios esportivos, né, capoeiras, oficinas culturais, videoteca e palestras de interesse da comunidade. Então, isso também é basicamente o que eu já tinha falado sobre a implantação do projeto Cidade Feliz, Felicidade. Assegurar a formação dos agentes sociais e dos servidores do esporte, do lazer, em parceria com os projetos sociais. Então, gente, isso é auto-explicativo, né? Essas pessoas, como eu disse, as pessoas que trabalham com esporte em São Rafael, a gente precisa bem qualificá-los para que o esporte repercute na vida social dos rafaelenses, né, das pessoas da nossa cidade. E assim nós possamos ter um bom resultado futuramente com nossos jovens, com nossas crianças, né? Temos também interesse. Neno, por favor, você dispõe 3 minutos. Certo. Gente, é o seguinte, infelizmente eu tentei fazer aqui uma explanação rápida, mas não consegui. Nós temos muitos programas, muitas ideias, muitas vontades. Eu vou falar aqui de alguns outros pontos bem rápidos para poder a gente adiantar aqui, né? São Rafael tem um problema grave, aliás, vários, né? Mas esse é gravíssimo, questão de habitação. Eu sei que, inicialmente, Josalis, esse trabalho aqui, esse ato, era voltado mais para os servidores, mas como se tornou algo público, a gente tem que trazer propostas em todas as áreas. São Rafael tem um problema na habitação. Nós sabemos que São Rafael hoje tem mais ou menos 500 casas de taipa, né? E em nosso governo nós iremos criar um projeto, né? Mandar uma lei, mandar um projeto de lei aqui para criar um fundo municipal de habitação. Para que isso serviria? Esse fundo serviria como base para um amplo projeto de habitação. Como? Começar a arrancar as casas de taipa. Esse fundo ele seria criado com recursos do ICMS. ICMS é um imposto. São Rafael recebe algo hoje entre 80 e 100 mil reais mensais. 50% desse ICMS serviria como base para o Fundo Municipal de Habitação. Para com isso, nós temos contrapartida para os convênios junto ao Ministério da Cidade, Caixa Econômica Federal. E se nós não conseguíssemos esses convênios, temos a possibilidade de construirmos essas casas, começarmos a erradicar com recursos próprios. São Rafael tem que ser pensado de uma maneira grande. Tem que se pensar São Rafael lá na frente. O desenvolvimento de São Rafael passa pela pesca. Não tem outro caminho. Nós iremos, juntamente com os gestores dos municípios ribeirinhos da barragem da Ribeiro Gonçalves, buscar junto ao governo federal, né, criar uma lei para que as pessoas, para que exista a possibilidade da cessão de águas públicas, para nós transformarmos a barragem Armando Ribeiro Gonçalves num grande criatório de peixe. Tem que se acabar com essa ideia de que peixe polui. Peixe não polui. Peixe traz desenvolvimento. Pesca traz desenvolvimento. Tem alguns outros projetos aqui, né, que eu gostaria de explanar, mas infelizmente o tempo é bastante reduzido. Mas aos servidores eu queria deixar a minha mensagem. A única coisa que um prefeito tem que fazer para com vocês é respeitá-los. Respeitar o estatuto que os rege. No nosso governo nós vamos criar a comissão de avaliação periódica para que o servidor que iniciar a carreira, ele só não progrida na carreira depois de 3 anos. Isso é injustiça. Na minha opinião, isso é injustiça. Nós temos que criar essa comissão, certo? E assim, aquelas pessoas que tiverem direito, que honrem o seu cargo, que honrem, né, o serviço público, elas possam subir, né, elas possam progredir.
E para finalizar, gente, eu gostaria de fato de poder mostrar mais projetos aqui, só que realmente é muito difícil. Eu gostaria de deixar uma mensagem. Com base no que o nosso amigo Antônio falou, nós temos que respeitar o servidor, porque o gestor não é ninguém sem o servidor. O servidor é a personificação da administração pública. Não existe administração pública sem servidor. Sem servidor, de fato, servidor tranquilo, servidor satisfeito, não existe. Então o servidor tem que, no mínimo, ser respeitado. Certo, gente? Pessoal, essas são algumas das minhas palavras, são algumas das minhas metas. Eu gostaria de ter levado todos aqui a vocês, mas infelizmente o tempo é bastante exíguo, muito pequeno. Espero ter contribuído, Joselice, né, com esse ato. É uma satisfação ter participado aqui. E eu só gostaria de agradecer a todos vocês, pelo convite e a população a presença. Boa noite, muito obrigado.